A paz do Senhor, lição de número 6, revista da CPAD, Escola Bíblica Dominical. Vamos aqui a mais uma lição abençoada desse trimestre que está uma bênção, né? O tema do trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse é o tema do trimestre e o tema da lição vai ser a desconstrução da masculinidade bíblica. Que lição tremenda, tá? Você, professor, prepare aí, vamos deixar argumentos para debate, né? Essa lição aí pode ser que surja algum debate aí na sala de aula, mas fica tranquilo que tá dentro da palavra de Deus, você vai se sair muito bem nessa aula. Você que é aluno, se prepare para uma aula excelente. Meus irmãos, então vamos aí na lição. O tema é a desconstrução da masculinidade bíblica e o texto áureo da lição é esse, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A verdade prática diz assim, ó: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Amém, meus amados? Que lição maravilhosa, né? Eu sou o pastor Marcos André, esse é o canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Vamos aqui entrar nessa lição, mais uma lição abençoada, para nós meditarmos profundamente nesses temas atuais. Bom, vamos aqui então na introdução. E a introdução, né, antes de entrarmos na lição propriamente dita, vamos começar com essa introdução aqui. Bom, aqui o primeiro parágrafo diz assim, ó: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade, tá? E aqui ele menciona esses elementos, né, chamado marcos judaico-cristãos, tá? São os elementos, né, os marcos que construíram a nossa cultura ocidental, tá? Eles são construídos em cima desses marcos judaicos cristãos. Esses marcos, esses elementos, eles nos traz aquela ideia, né, aquela ideia básica e absoluta do homem como provedor da família, como protetor do lar, como referência para os filhos, tá bom? Isso é o marco judaico-cristão da masculinidade, tá bom? Aí isso vai contra o que o machismo afirma, tá? Mas na cabeça de algumas pessoas, isso é a expressão do machismo. Nós não vemos dessa forma. Nós, homens e mulheres de Deus, não entendemos esses elementos, esses marcos judaicos cristãos como expressão machista, tá? Vamos ver aqui, ó, no segundo parágrafo dessa introdução. Ele fala assim, ó: nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Tudo isso vai ser visto aqui nessa lição, tá? Uma lição abençoada. A gente vai ver dentro dessa lição que duas ideologias básicas vão contra a masculinidade bíblica, tá? Quais são elas, né? E qual é o exemplo, tá? Então já vamos adiantar que uma é a ideologia de gênero e a outra é o feminismo, tá? Esses dois movimentos, eles vão contra a masculinidade bíblica que a Bíblia nos passa, mas a Bíblia nos passa um padrão de masculinidade que vai contra isso daí, tá bom, meus irmãos? Então vamos aqui mais uma lição abençoada. Deixa o seu like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito, tá? E ajude aí no nosso canal, deixa um comentário aí, eu vou responder todos os comentários dos irmãos. Vamos então a essa lição, mas antes eu quero lembrar os irmãos, tá? Que eu tenho 2 trabalhos publicados. O primeiro trabalho é esse aqui, foi em 2021, esse aqui é o livro O Maior Milagre de Jesus, é o meu primeiro trabalho, tá? É um livro abençoado, é um livro que vai falar sobre o maior milagre do Senhor Jesus, você talvez já saiba qual é, mas com certeza vai te aprofundar nas questões teológicas que envolvem esse grande milagre, tá bom? Se você quiser descobrir, é só adquirir, tá? Em todas as livrarias online, tá? E também em e-book, tá? Você quiser adquirir, eu aconselho você adquirir em e-book. Caso você goste do conteúdo, compre online para presentear. Tá chegando aí Dia dos Pais, né? Até mesmo lá pro Natal, tá bom? E esse segundo trabalho foi publicado este ano. O tema é Livro das Obras Contexto.
Esse aqui é o meu segundo trabalho, tá? Muito interessante, é um livro de poesia que fala sobre, que traz um contexto de autoajuda muito bom, com várias palavras de ajuda para você entender melhor a sua caminhada nessa vida. Bom, vamos então a essa lição. Tópico 1, tá? O tema desse tópico é a masculinidade bíblica. E aqui o primeiro subtópico, ele diz assim, o tema, a criação divina do ser humano. Bom, aqui vamos já ler aqui o segundo parágrafo para a gente já entender o que o comentarista está nos ensinando aqui, ó. O segundo parágrafo diz assim, ó, essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um, tá? Então eu li aqui o segundo parágrafo, que ele já vai expressar melhor a ideia do tópico, né, do subtópico, tá? E aqui a gente vai ver, pelo que o comentarista está passando aqui, que o ser humano ele foi criado, tá, juntamente ali com a mulher no jardim do Éden, e ele foi criado, embora ambos sejam a imagem e semelhança de Deus, eles são biologicamente diferentes. É um conceito binário de gênero. Biologicamente, eles são diferentes um do outro, tá? E por serem biologicamente diferentes, eles vão ter papéis diferentes, tanto na sua união conjugal como nas questões sociais. Eles vão ser diferentes, tá? E desde a época do Éden até o tempo da graça, eles vão receber papéis diferentes. E quando eu falo aqui papéis diferentes, eu falo da família, tá? Já no Éden, o homem ele já foi designado para o trabalho, cuidar do jardim, e a mulher designada para ser a ajudadora do homem, né? A sua adjutora. E já no tempo da graça, hoje, muito depois da queda, né, eles vão continuar com seus papéis diferentes. O homem tem a responsabilidade de prover o sustento, de proteger a esposa, de dar a vida pela sua companheira, né, e a mulher de respeitar o seu marido, né, ser submissa a ele, tá? Então e ser, né, aquela governanta do lar. Então a gente vai ver aqui que por eles serem biologicamente diferentes, é que eles vão exercer papéis diferenciados. É isso que nós entendemos aqui, né? Continuando então, no subtópico 2, o tema do subtópico é características da masculinidade. E aqui, ó, nesse subtópico, eu também vou ler o segundo parágrafo que expressa melhor essas características que está sendo falado aqui, ó. Vamos lá, o segundo parágrafo diz assim, ó, esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Então o apóstolo Paulo ele coloca já na sua carta aos Efésios, né, que ao homem cabe a responsabilidade da provisão. Tá? Esse é o padrão bíblico de masculinidade, tá expresso bem aqui. Tá? E a gente vai ver que isso que é falado aqui pelo apóstolo Paulo é comprovado pela ciência. Né? Tem uma Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, é ABESO. Essa associação ela estipulou, né, segundo estudos, que que a mulher ela vai ter 63% da força masculina, né? Ou seja, do potencial masculino, a mulher tem somente 63%, tá? Por isso, 73,5%. Por isso que cabe ao homem a função de proteger a família. Né? Se entrar um bandido na sua casa ou vir atacar a sua família, se você que é homem, né? Você tem a responsabilidade da proteção, você tem a maior capacidade física para isso. Tá bom? Por isso que aqui a Bíblia já define o papel do homem já desse sentido, né? Não é porque Deus já deu essa ordem, não é porque ele gostava mais do homem, não. O ser humano já tem essa característica, tá bom? Continuando então, terceiro subtópico, né? E aqui o tema do subtópico é a liderança masculina. Interessante isso daqui, ó. Aqui é o seguinte, o primeiro parágrafo diz assim, ó, Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Aqui ele fala o seguinte também, o comentarista, ó, o movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Olha só
como é que o movimento feminista vai distorcer o conceito bíblico de masculinidade. Ele considera que o homem, como cabeça da mulher, é algo opressor. Tá? Ele expressa ideias neomarxistas. Por que neomarxista? É uma nova interpretação do marxismo, porque o marxismo ele não fala exatamente de movimento feminista, ele fala de luta de classes. Né? O marxismo ele fala de luta de classes trabalhadoras. Tá? E aí, para fazer uma adaptação aqui, as feministas, né, vai e criam essas ideias neomarxistas, tá bom? Aí eles vão afirmar que isso uma forma opressora, né? É uma forma machista, fala que a Bíblia é machista, né? E aí a gente vai ver isso aí sendo difundido pela mídia, né? A grande mídia difunde essas ideias. Quer ver uma expressão bem atual dessa difusão midiática? É esse novo filme aí da Barbie, né? Talvez seu filho ou sua filha já tenha ido assistir, tá? Ele é um filme feminista, né? Ele coloca a Barbie num mundo de Barbie, né? Eu não assisti não, mas eu li a crítica, né? Coloca o mundo da Barbie como se fosse, né, ali o mundo dominado pelas mulheres. E os homens são, assim, capachos das mulheres, né? O Ken, ele é um fantoche ali da Barbie, né? E aí, isso aí é uma expressão, né, do puro feminismo, tá bom? Se engana quem pensa que é um filme infantil, né? Tópico 2, o tema desse tópico é a erosão da masculinidade. Né? Quando fala erosão, já fala detrimento, né? Então, vamos ver aqui. O primeiro subtópico diz assim, ó, apologia à homossexualidade, tá? Ou seja, defesa da homossexualidade. Falamos primeiro do feminismo, né? Agora vai falar das ideologias de gênero. Vamos lá então, no primeiro parágrafo diz assim, ó: em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Né? Então, a ideologia de gênero ela afirma que o ser humano ele nasce neutro e a sociedade é que vai impor ao ser humano as regras, né? Porque ele tem uma genitália masculina, aí a sociedade estaria impondo a ele a ser as ideias machistas. E a mulher, por ser, né, ter uma genitália feminina, a sociedade imporia àquela mulher os seus, como se diz, costumes femininos, né? Os seus traços femininos. Mas se engana, né? Pessoal que acha assim, dessa forma, né, que defende a ideologia de gênero, se engana achando que a genitália é que define o sexo. Não é só a genitália. Né? O homem, o ser humano, né, o homem e a mulher são biologicamente diferentes. Não é somente a genitália. Existe pressão corporal, né, força física, existe também capacidade cardiopulmonar, tá? Existe isso, capacidade de concentração, tá? A gente vai ver o homem ele sendo superior à mulher em todos os esportes, até mesmo nos esportes de tabuleiro, coisa impressionante, né? A gente acha que é só a construção física, não é só a construção do corpo humano em si, tem a capacidade também de concentração. O homem ele vai até nos esportes de tabuleiro vai ter ligas masculinas e femininas, tá? Então isso aí tudo para a gente ver como que a sociedade, né, a ideologia de gênero ela está errada. Ela acha que a imposição do sexo que o sexo é uma imposição da sociedade. Não é. É biológico, isso é biológico. Isso foi criado assim, o homem foi criado diferente da mulher. Tá? Isso aí não é depreciar a mulher, não é enaltecer a figura masculina, não é nada disso. É uma questão de diferença. Tá? Bom, continuando então, aqui vou pular o subtópico 2, vamos para o subtópico 3. O tema do subtópico é crise de liderança. Aqui, vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: a crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia.
tá? Então a gente vai ver que o homem, ele tem a capacidade, né, a capacidade inerentes a ele de ser o líder primeiro da sua própria casa. Se ele se aprimorar mais, ele consegue ser líder em outros segmentos da sociedade também. A mulher também tem capacidade? Tem, claro. Geralmente num grau menor um pouco, sai menos mulheres nessa situação, mas elas podem também se aprimorar sem nenhum problema. Se faltar o homem ali na casa, uma mulher pode desenvolver a sua atitude de liderança junto aos filhos, tá bom? E também na sociedade. Se ela se aprimorar, ela também vai conseguir exercer papéis acima até dos homens, né? Como a gente já vê em empresas por aí, onde mulheres exercem cargos de liderança, de gerência, tá? A gente vai ver isso acontecer. Mas é mais comum ao homem pelas suas capacidades físicas. E aí ele vai ter que ser esse líder, porque é uma incumbência imposta a ele ser esse líder dentro da sua casa, primeiramente, tá? Vou ler aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: no período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, até foi por causa disso que Deus anunciou o juízo, né? O comentarista deixa bem acrescentado isso daqui. Então, a gente vai ver que aquilo foi no tempo do profeta Ezequiel, e nos dias de hoje está acontecendo isso que esse subtópico aqui está relatando, né? A crise de liderança. Muitos homens não conseguem mais ser, não se sentem capazes de ser líderes, não lideram nem a sua própria casa, tá? Isso tá na sociedade e está refletindo também nas igrejas, tá bom? E assim os líderes, nós como líderes, homens e mulheres de Deus, devemos combater esse mal, tá bom? Temos que preparar os nossos jovens, tá, para exercer as suas incumbências. O próximo tópico vai falar disso, tá? E isso é extremamente necessário. Escola Bíblica Dominical é para isso, tá? Cultos de estudo, tá bom? É para essa finalidade aqui, para a gente ensinar o comportamento, a forma de proceder de cada um. Meus irmãos, vamos lá para o próximo tópico. Não se esqueça de deixar o seu like, é o tópico aqui do fechamento, e agora a gente vai ver o padrão bíblico de masculinidade. Tópico 3, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Vamos ver aqui nesse homem de Deus, que é uma tipologia de Cristo, como exemplo do padrão bíblico de masculinidade. Primeiro subtópico, o tema do subtópico é modelo de generosidade. Vamos lá, aqui primeira característica de Boaz, né? Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras. Tá? Então aqui a gente vai ver que Boaz ele vai ser esse exemplo, porque ele vai agir com generosidade para com Ruth. Né? Quando a gente olha para Boaz, identifica ele como um padrão bíblico, principalmente nessa primeira característica aqui, a gente já nos salta a diferença do que o machismo afirmava, né? Quer dizer, o que o machismo afirma? No conceito machista, não confunda machista com marxista, né? No conceito machista, o homem ele é viril, ele é forte, ele é altivo, tem mais de uma mulher. Esse é o conceito machista, ele é superior, né, à mulher. Isso é um conceito machista. No conceito, né, você sabia que tem crente machista? Tem bastante, né? Mas no conceito bíblico, olha só o padrão bíblico diferenciado. O homem ele é generoso, né? Ele é cavalheiro. O homem ele é protetor, o homem ele é provedor, tá? Isso aqui é o conceito bíblico é o padrão bíblico de masculinidade. E a gente vê isso em Boaz, na atitude dele para com Ruth e Noemi. Amém, meus irmãos? Vamos no segundo subtópico. O tema desse subtópico é modelo de responsabilidade. Olha outra característica de Boaz. Eu vou ler aqui, o primeiro parágrafo. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos, né? Então,
ele sabia que outro tinha direito acima dele, e aí ele vai e reúne os anciãos e ele pede uma audiência e vai tratar a questão junto aos anciãos. Ele quer fazer tudo de maneira legal, legalizada, dentro da lei. E aí aqui a gente vê um homem de verdade na Bíblia, biblicamente falando. Um homem de verdade é aquele que busca fazer tudo segundo a lei, né? Ele busca um casamento, né? Ele busca uma união segundo a lei de Deus e a lei dos homens. Ele não busca se amaziar. E se ele vem para a obra de Deus e está amaziado com a mulher, ou está vivendo junto com a mulher sem ser casado, ele vai logo buscar um casamento, ele vai logo buscar acertar sua vida com Deus e com a sociedade. Tá? Toda mulher gosta disso. Isso é algo que é louvável na vida de um homem. Isso é padrão bíblico de masculinidade. Vamos ver aqui também, no segundo parágrafo, diz assim, ó: ao adquirir a propriedade e tomar Rute por mulher, Boaz tornou-se provedor daquela família. O casal gerou Obed, avô do rei Davi. Né? A gente vai ver que a história de Boaz com Rute entrou para a linhagem do Messias. Que coisa linda, né? Irmãos, isso aqui mostra o padrão, né, bíblico de masculinidade. Um homem, ele busca assumir suas funções de responsabilidade no lar, de liderança, tá? Ele busca ser trabalhador, busca ser honesto, busca ser fiel à sua esposa. Isso é padrão bíblico de masculinidade, tá bom? E a gente vai ver que existe uma diferença, vou deixar isso aqui um acréscimo para debates, né? Quer dizer, para você estar inteirado, caso surja debate, né? Aqui existem casamentos, às vezes, onde o salário da mulher é maior do que do homem, né? Nesses casos, deve haver um acordo. Os dois têm que entrar em acordo para que não haja problemas no relacionamento. Porque, embora o salário dela seja bom, o homem é o provedor. A responsabilidade de provedor é dele, tá bom? Ele é o provedor e ele exerce a função de liderança dentro do lar. Então, deve haver acordo entre eles, porque ela não vai deixar de trabalhar para eles poderem ficar juntos, mas eles têm que viver debaixo de um acordo. Se eles se amam de verdade, eles vão conseguir entrar num acordo aí para não haver problemas no relacionamento. Tá bom, meus irmãos? Isso aqui foi a nossa aula, a lição de número 6. A conclusão dessa lição vale a pena abordar o que foi falado, né? Qual é o padrão bíblico de masculinidade? O homem ser responsável, ser fiel, ser um líder dentro da sua casa, tá? Esse é o padrão bíblico de masculinidade, tá bom? O homem como provedor e protetor da sua família. Agora, quais são as ideologias que combatem esse padrão bíblico? Eu citei duas, né? A ideologia de gênero e as ideologias feministas, tá? Ou a ideologia feminista. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, uma excelente aula para você. Não se esqueça de dar uma olhada no meu trabalho, livro O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras, Contexto. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.